Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a Seichonoye. Muito obrigado. Eu sou o João Domingos Afonso Diniz, preletor da Seichonoye do Brasil, membro da Associação Prosperidade da Seichonoye do Brasil. E estarei agora aqui junto com vocês durante alguns minutos, né, para que a gente possa estar aí estudando um pouquinho mais a Seichonoye, falando um pouquinho mais da sua doutrina e principalmente falando de como colocar em prática tudo isso que nós estudamos, tudo isso que nós pregamos dentro da Seichonoye. Muito obrigado. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande poder, mais uma vez, estarmos juntos, né, para que possamos aí estudar um pouquinho mais, possamos falar um pouquinho mais sobre Seichonoye. É uma honra poder estar aqui nesse início de ano, já junto com vocês. Espero que tenham passado bem aí o final do ano, né, que tenham, como no nosso último encontro, em dezembro, né, tenham estado aí felizes, alegres, em harmonia, principalmente com seus familiares, com todas as pessoas que estão aí próximas a todos vocês. Né? E como tinha falado na última vez que estivemos juntos, no mês passado, né, eu espero que possam ter aí pensado bastante, né, refletido bastante de como foi o ano, de como foi a vida aí durante o ano de 2020. Com certeza, né, é um ano atípico, mas que nós, como filhos de Deus, como pessoas que acreditamos em algo mais, que acreditamos nesse lado espiritual, tiramos de letra aí tudo o que aconteceu e tudo que passou. Não é assim? Com certeza? Que bom, muito obrigado. E agora, então, estamos começando um novo ano, né? Novo ano com muito mais perspectiva, né? Com mais sonhos, né? Não podemos deixar de sonhar, com certeza, e temos que ter grandes sonhos, né, nas nossas vidas, né? E agradeço muito aí essa oportunidade de poder estar aqui hoje com vocês e para a gente estudar, né, um tema muito legal. Ele diz assim: tenha uma correta visão de vida no mundo dos negócios. E vamos estar utilizando o livro A Verdade da Vida, volume 28. Não é? Como não poderia deixar de ser, como estamos falando aqui da Associação da Prosperidade, da Seichonoye do Brasil, vamos falar mais uma vez aqui dos empreendimentos, né, dos nossos empreendimentos, da nossa vida profissional, né? E essa correta visão de vida, né, que tanto a gente fala, vocês que já nos conhecem há algum tempo aí e que sabem a forma de eu lidar e de eu falar sobre essa questão profissional, questão de prosperidade, né? Para que a gente possa estar agindo corretamente dentro do nosso campo profissional, dentro da nossa vida profissional, a gente tem que ter essa correta visão de vida.
Primeiro, saber que nossa vida, né, não é somente essa vida fenomênica que nós temos aqui, né? Nós somos o quê? Vocês que estão aí, né, no chat, né, pode começar a escrever aí. É muito legal, depois das palestras eu fico olhando lá as pessoas o que escreveram, né? Muito bacana, né? Cada um aí dentro dos seus locais, às vezes dos seus locais de trabalho ou das suas casas, né? Colocando ali no chat as suas observações, falando, concordando, perguntando, né? Isso é muito bacana, né? Essa interação é legal, né? Mas o que somos mesmo? Vocês que já conhecem a Seitinoye, todos somos filhos de Deus, não é? Então a nossa correta visão da vida, né, nesse mundo dos negócios que a gente vai falar aqui hoje, né, ela começa desta forma, né, do mesmo jeitinho, sabendo que somos filhos de Deus. Vocês que estão aí adentrando hoje a Seitinoye, que estão pela primeira vez assistindo uma atividade da Seitinoye ou que estão há pouco tempo dentro da Seitinoye, tem que ter aí a plena certeza de que tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós pregamos aqui dentro da Seitinoye, não é somente dentro de um estereótipo ou dentro do nosso lado profissional ou dentro da nossa vida pessoal, né? Não há esta separação dentro da doutrina, né? A doutrina da Seitinoye, ela é para que a gente possa vivê-la, né, em todos os momentos da nossa vida. Então isso é que tem que ficar bem claro aí para vocês, né? Não adianta eu achar que eu estou aqui hoje, né, numa terça-feira, assistindo aqui a Terça da Prosperidade, como é conhecida, né, porque são as palestras da prosperidade, mais a live da prosperidade, né, e a gente vai falar separado, né, daquilo que é Seitinoye para o mundo profissional. Não, o nosso público-alvo são os empresários, profissionais liberais, autônomos, executivos. Esse é o público-alvo da Associação Prosperidade da Seitinoye do Brasil. Mas para que esse público-alvo possa colocar isso em prática na sua vida profissional, ok, beleza? Mas nós vamos mostrar aqui que para que a sua vida profissional esteja bem, para que a sua vida profissional esteja boa, ele tem que fazer com que esse homem, filho de Deus, ele esteja em todos os dias, em todas as partes da sua vida, né? Na sua casa, no seu lar, no nosso trabalho, no nosso empreendimento, aqui dentro da Seitinoye, caso seja um preletor, caso seja um divulgador, ou caso seja um adepto que está aqui com a gente, um dirigente da Seitinoye do Brasil, né? Isso tem que estar em cada minuto bem enraizado dentro das nossas vidas, né? E é por isso que vira e mexe, né, e a gente fala sobre isso. Então, primeira coisa, mais uma vez, né, vocês escutaram lá nas minhas outras palestras com certeza, e isso é o que norteia a nossa vida, é o que norteia a minha vida como homem, filho de Deus, é o que norteia a minha vida familiar, é o que norteia a minha vida profissional, e aqui dentro da Seitinoye também, né? Não adianta eu achar que é muito bonito filosoficamente, né, e que não posso aproveitar isso dentro da minha vida administrativa, dentro da minha vida profissional, em qualquer local onde eu estiver, ou lá no trânsito, onde eu estiver aí com o meu carro, né, andando dentro da cidade, ou lá na minha casa, né, ou lá no restaurante quando eu estiver jantando, almoçando com meus familiares, né, ou lá no shopping, né, ou lá na praia quando eu estiver de férias, né, isso tem que ser uma constância em qualquer local da nossa vida, né? Ok? Então, correta visão de vida, né? Correta visão de vida é essa, né? Que eu estou aqui não é por acaso. Eu caí entre aspas, na família que eu estou porque eu escolhi, né? E eu vim aqui porque ainda tenho coisas para resgatar, coisas para fazer, arestas a estar tirando, né, com aquelas pessoas que eu escolhi estar presente ali, né? Nós falamos que eu, enquanto filho, eu escolhi aquela família ali, né? E estamos juntos justamente para que possamos crescer. E eu, enquanto profissional, as pessoas que me escolheram para estar junto de mim, ou as pessoas que eu atraí para que estejam aqui junto de mim, lá na minha vida profissional, no meu empreendimento, ou lá no meu trabalho, com a minha chefia, com os meus colaboradores, com todas as pessoas que estão lá, né? Nós fomos atraídos e estamos ali juntos. Atraídos pelo quê? Atraídos pela nossa vibração mental. Todas as escolhas que eu fiz durante a minha vida, as escolhas que eu fiz e tomei essa atitude de aceitá-las e de dizer um sim
para elas me fez chegar aqui agora. E essa minha vibração, essas escolhas que eu fiz, me fez estar naquele local, naquele momento. Então não foi alguém que colocou, ou não foi Deus que falou assim, João, você tem que ir ali. Né? É esse Deus interior que está aqui e que através dos meus pensamentos, das minhas palavras e dos meus atos, me fez ter uma vibração. E esta vibração fez chegar a mim pessoas, coisas, fatos que estão hoje acontecendo na minha vida. Se tudo é projeção da minha mente, e se o mundo onde eu estou, o mundo fenomênico que eu estou pertencendo a ele hoje, né, é projeção da minha mente, tudo que está acontecendo ali foi justamente aquilo tudo que eu vim fazendo, pensando, falando e agindo nesse tempo todo em que eu estou aqui nesta vida. Né? Eu conheci a Seitinoye, eu tinha já 30 anos, né, 1993, conheci através da minha esposa, ela que me apresentou a Seitinoye. Mudou a minha vida? Não tenha dúvida. E como mudou, né? Radicalmente. Apesar de, a primeira vez que eu li algo da Seitinoye, foi o livro dos jovens, né, que eu li, né, eu me identifiquei muito com aquilo ali, né, e sabia que, puxa vida, na minha vida eu também penso assim, apesar de vir de outra religião, mas eu me identifiquei muito com aquilo ali. Né? Quem não sabe, né, essa história de como eu conhecia a Seitinoye, né, eu vim para São Paulo em 1991 para trabalhar numa instituição financeira, né, e estava aqui, e também estava minha família, minhas irmãs, meu pai, minha mãe, todos vieram. Né? E minha irmã, uma vez fazendo cursinho pré-vestibular, ela conheceu uma pessoa, né, que virou amiga, que ela era da Seitinoye, que é da Seitinoye. E um dia ela deu de presente para minha irmã um livro verde, né, que é o Livro dos Jovens. Né? E aquele livro, ele ficou ali na mesa da sala da minha casa um tempão. Né? E aí eu chegava do trabalho, saía, voltava e via aquele livro ali em cima. Esse livro foi, né, na época não era minha esposa ainda, mas depois veio a ser minha esposa, né? Ela deu para minha irmã, que era amiga dela, e minha irmã deixou ali. E eu passava, via, né, até um dia que aquilo, falou, deixa eu ver o que é isso aqui. E eu peguei, comecei a folhear. E aí perguntei para minha mãe, mãe, que livro é esse aqui que está aqui, né? Falou, foi uma amiga da sua irmã, que deixou para ela aí. Estava lá o Livro dos Jovens, Seitinoye, não sabia o que era Seitinoye, realmente não conhecia nada. E ali, naquele mês, era outubro de 1993, isso aí. Não, outubro de 1992, desculpe, eu estava em casa, de férias, né, e ali eu li aquele livro, né, e me identifiquei muito ali. Né. Não é hoje, não vou falar todo o relato, com certeza, né, deixar aí um pouquinho aberto, mas essa pessoa que deu o livro, né, que é a Ana Célia, que depois de alguns meses, né, tornou-se minha esposa. Né, e é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui a partir daquele momento. De lá para cá, tudo foi mil maravilhas? De forma alguma, né? A mudança foi radical, né? E quanto mais a gente muda, quanto mais a gente faz da nossa vida mudanças radicais, quanto mais a gente implementa, quanto mais a gente tem fé e implementa, né, a gente vai resgatando coisas. E isso é natural dentro da vida de quem quer fazer mudanças, né? Na vida de quem quer fazer mudanças. Naquela época, eu achava que era feliz, né? E achava que não tinha tempo, que ficava dentro do banco 12, 13 horas dentro do banco, achava que não tinha tempo para nada. Hoje mudou muito, né? Hoje eu sei que eu tenho tempo para tudo. Né? Mas são coisas que a gente vai falando e tendo como falar dentro da palestra, a gente vai falando. Né? Mas o que eu quero dizer é que, a partir daquele momento que eu conheci a Seitinoye, começou a vir uma correta visão do que eu estou fazendo aqui. E esse é o diferencial de tudo. Esse é o diferencial de uma vida. Né? Ali as coisas começaram a transparecer melhor, né? Começaram a se clarear, apesar de que quando a gente começa a praticar, coisas às vezes vêm e a gente começa a resgatar certas coisas. Né? Não há necessidade da gente passar por certas coisas, mas às vezes, né, aquilo que a gente traz, a bagagem que a gente traz para que ela seja desfeita, às vezes a gente tem que passar por certas coisas. E passamos por muitas e muitas coisas juntos, né? Eu, a esposa, depois as filhas, né, dentro dessa nossa caminhada dentro da Seitinoye. Né? Esse ano de 2020 fizemos 27 anos aí de casados, né?
logo depois, você vê que eu estou contando a história aí, logo depois, em 93, nós nos casamos em dezembro, foi muito rápido, 7 meses aí de namoro, noivado e casamento, né, porque vimos que tínhamos tudo aí, né, em comum, né, e que tinha achado ali naquele momento um sentido para a vida através ali do casamento. E a partir dali eu fui uma pessoa e sou uma pessoa muito mais livre, né? Muitos falam que às vezes o casamento deixa a gente preso, né? E muito antes pelo contrário. Nunca me senti tão livre, né? Tão à vontade para que pudesse estar fazendo as coisas que a gente achava que deveria fazer, com o apoio da esposa, depois o apoio das filhas e todos os familiares depois vendo que realmente a nossa vida mudou, né? Que a nossa forma de ser mudou, né? Mas agora vamos aí mais estudar um pouquinho mais sobre o tema e sobre o livro, né? Verdade da Vida, volume 28, né? Que está aqui na minha mão. Quem tem aí, né, pode estar acompanhando aí com a gente, né? A Verdade da Vida 28 é a eterna natureza búdica, testemunhos da verdade. E aqui, logo no início dele aqui, eu sempre falo um pouquinho sobre o prefácio, né? Ele conta um pouquinho do que ele quis, que estou falando, o mestre Masaharu Taniguchi, né? que é o autor dos livros da Seiichi no Ie, de muitos livros da Seiichi no Ie, da coleção A Verdade da Vida, que são 40 volumes, e esse aqui é o 28. Né? Aqui, logo no prefácio, que é na página 7, ele diz assim, né? Este livro visa a transformação radical do ser humano, a transformação do homem matéria em homem espírito. Só essa frase aqui já faz a gente começar a ter esse norte, né, que nós falamos aqui, essa correta visão, né, do que é a nossa vida. Né? A transformação radical do ser humano, transformação radical do homem matéria em homem espírito. Essa foi a mudança que eu tive na minha vida quando comecei a ler a Seiichi no Ie, quando eu tive lá aquele contato que eu falei com vocês, com o livro dos jovens lá, no final de 1992, que chegou até mim. Né? É justamente essa visão, que instintivamente eu tinha dentro de mim, mas que precisava de algo a mais para que eu pudesse estar tendo essa consciência de que aquilo que vinha às vezes à minha mente era a verdade. Né? Então, vocês com certeza já tiveram aí intuições, né? Aquelas ideias que não sabem de onde vêm e que às vezes não acreditam muito naquilo ali, né? E que acham que aquilo ali é algo, uma ideia errônea, alguma coisa assim. E a partir dessa transformação, a partir de se querer transformar, de fazer com que a nossa vida deixe de ser uma vida de correr atrás da matéria e que seja uma vida de que tenhamos a certeza de que somos seres espirituais e que nós temos um propósito muito maior de estarmos aqui onde estamos. Essa é a mudança, como diz aqui, radical, porque a gente vem sendo bombardeado, né, por coisas fenomênicas durante toda a nossa existência. Né, dependendo aí de como foram criados, da vida que tiveram, os seus lares, né, isso pode ter sido realmente um bombardeio de coisas, né, somente materiais na vida das pessoas. E é isso que nós temos que transformar, é isso que nós temos que mudar. É esta visão que nós temos que modificar para que a gente possa ter sucesso na nossa vida. E aqui dentro da Seiichi no Ie, quando a gente fala em sucesso, né, não é somente o sucesso profissional, não é somente o sucesso de ganhar dinheiro, mas uma vida de filho de Deus, que a gente possa falar que somos pessoas de sucesso, é aquela vida em que eu amanheço, que eu acordo feliz, sem saber o porquê dessa felicidade. Aliás, eu sei por que eu estou feliz, né? Porque eu tenho certeza que sou filho de Deus. Mas eu digo naquele sentido de que muitas vezes as pessoas querem amanhecer felizes, sabendo que estão com o bolso cheio, sabendo que a sua conta corrente está positiva, sabendo que as contas estão pagas. Né? Isso também nós temos direito disso aí. Mas não são essas situações que têm que determinar se eu estou feliz ou se eu estou triste. O homem, filho de Deus, que tem essa certeza, eles têm que estar sempre feliz. Ele tem que estar sempre bem. Né? Aqui tem que estar demonstrando esse filho de Deus. Né? De vez em quando minha esposa me dá uma cutucada, ó o senho aí, desfaça o senho. Né? Porque às vezes a gente tem aquela tendência de ficar assim, né? Desfaça, sorria, mostre
Você está bem, você sabe quem você é. Por que está aí com a cara fechada? Por que está aí, né, achando que está todo mundo contra? É porque ainda falta fazer essa transformação ainda mais radical, com a verdadeira fé dentro de você, com a verdadeira fé no meio em que você transita, né, no meio em que você vive. E essa transformação radical é que faz você estar sempre assim, né? Feliz, sim. Isso é natural e temos que ser assim, né? Eu costumo falar aí para as pessoas, quem me conhece aí nas palestras, né? Em uma época de minha vida, eu costumo falar que a época que eu estive lá no banco, mas não quer dizer, eu fui muito feliz e tenho que agradecer muito àquela instituição, porque lá eu aprendi a trabalhar com certeza, e eu trago uma bagagem muito grande de 15 anos maravilhosos, né? Mas eu costumo falar que naquela época, né, eu ganhei isso aqui, né? E aqui dentro da Setinoye, depois que eu tive essa visão e essa certeza, essa transformação de que sou filho de Deus, né? Principalmente lá depois do casamento, que eu casei com uma pessoa extremamente feliz e que vive sorrindo a vida inteira, né? Em qualquer ponto em que nós estamos, ela está sorrindo, né? Aí eu ganhei isso aqui. Mudança radical, né? Isso tem que ser natural dentro das nossas vidas. Isso tem que ser perfeito dentro das nossas vidas, né? Essa época que eu falei que eu passei lá no banco, eu sempre fui uma pessoa muito certa em tudo que fazia e às vezes muito radical em querer que as coisas sejam da forma que eu acho que deva ser, né? E às vezes a gente se torna, se cobra muito em relação a isso, né? E cobra muito das pessoas também em relação a isso, né? E eu costumo dizer que eu não tinha estupim, né? A gente estourava, já escutaram essa frase, né? A pessoa não tem estupim, estoura à toa. Eu estourava realmente se as coisas não estavam certas da forma que eu gostaria que estivesse. E era com qualquer um. Mas a gente é muito infeliz quando é assim, né? A gente é triste a vida da gente, porque a gente vive achando que as coisas estão erradas, né? E que tem que ser do jeitinho que a gente quer. É lógico, quanto mais melhor. Mas tem muitas formas de a gente atingir os nossos objetivos, né? E cada um, às vezes, tem uma visão de poder atingir os objetivos. E é isso que aqui dentro da Setinoye nós vimos e tivemos esse jogo de cintura muito mais acentuado, né? Eu tenho um objetivo, eu faria de uma forma, mas a outra pessoa que está ali perto de mim, que está fazendo e trabalhando junto comigo, ela pode ter uma outra forma de chegar no mesmo objetivo, desde que seja ético, né? Desde que seja algo normal e natural daquilo que nós estamos pregando dentro de uma ética da Setinoye, é normal, né? E a partir daí, sim, eu comecei a ganhar isso aqui, e de ver as coisas com muito mais clareza, né, e com muito mais alegria, e fazer com muito mais alegria as coisas, né? E isso se dá a essa transformação que ele fala aqui, transformação radical do ser humano, a transformação do homem em matéria em homem em espírito. Porque eu sei que mesmo que as coisas às vezes não apareçam não tão boas, elas podem mudar, elas devem mudar, mas se eu continuar firme dentro da minha convicção. Por isso, a real visão do que eu estou fazendo aqui é fundamental para que a gente tenha sucesso na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional ou em qualquer local que a gente esteja, né? Mesmo que às vezes aconteçam certas coisas que no mundo fenomênico parece que não é tão bom, né? Vocês vão ver que aquilo ali aconteceu e que depois vai se desdobrar em outra totalmente boa e melhor. Então, às vezes, a gente não precisa sofrer tanto quando acontecem certas coisas. Ou a gente para de sofrer por ter a certeza que tudo foi Deus que colocou na minha vida. E se foi Deus que colocou na minha vida aquilo, ela vai ser boa. As coisas são boas e vão acontecer desdobramentos bons nas nossas vidas. Então, não precisa esquentar a cabeça, não precisa sair chutando a porta, né? Não precisa perder aí o estupim, né? Como disse, né? Porque as coisas vão voltar à sua normalidade. E às vezes aconteceu para que a gente possa crescer, para que a gente possa melhorar, né? Mas volto a falar, tudo fundamental é a gente fazer o que ele está falando aqui, dessa transformação radical. Ele diz radical, né? É porque a gente era de um jeito, pensava de um jeito, né? E depois passou a viver de uma forma totalmente diferente daquela até então que a gente vivia no nosso dia a dia. E é por isso que às vezes pode custar um pouquinho, né, para que tudo entre nos eixos. Porque
porque a gente está muito acostumado a fazer daquela forma. A gente está muito acostumado, né, a fazer com que as coisas sejam mais fenomênicas do que espiritual, né, e a pensar dessa forma. Não só nós, né, principalmente quando a gente coloca o pé para fora da porta aqui, né? Aí fora, as coisas que chegam até nós, elas são bem diferentes, né, do que a gente fala aqui. E é por isso que a gente tem que ter essa convicção. Por isso que a gente tem que estar com isso bem forte dentro da gente, né? Fazer com que a doutrina, ela encaminhe na minha vida, né, todas as minhas atitudes, né? Eu, para quem me conhece também aí, sabe que eu tenho formação administrativa, financeira, né, economista, né? A vida pautada na administração financeira. E eu sempre, depois que tive essa plena convicção do que sou, eu sempre bati na tecla e em qualquer local onde eu estou, pode ser lá no trabalho, pode ser na minha vida em casa, né? O que rege a nossa vida é saber que eu sou filho de Deus, que sou esse ser espiritual. O que faz eu ser um bom profissional, ou o que faz eu ser um melhor profissional, é eu ter esta certeza. Primeiramente na minha vida, eu tenho que saber que é o que rege a minha vida, é o passo número 1, é que eu sou um ser espiritual. E a partir daí, eu vou ser um melhor administrador, eu vou ser um melhor economista, eu vou ser um melhor financeiro, porque eu vou saber o porquê que eu faço aquilo que eu faço. E o porquê eu tenho que direcionar a minha vida de forma a fazer que eu, enquanto um administrador, principalmente um economista, que tem que adequar, né, todos os recursos que temos, né, ao meu empreendimento, o porquê eu faço essas adequações e como eu devo fazer essas adequações. Então, o que rege a minha vida é isso. E eu passei a ser um profissional muito melhor a partir do momento em que eu tive esta plena convicção. E isso, às vezes, aí fora é diferente, né? Às vezes, aí fora a pessoa vai pelo fenomênico. E quantas pessoas que eu escutei falar, né, que primeiro eu tenho que ajeitar a minha vida pessoal, minha vida financeira, para depois eu passar a pensar nesse lado espiritual, de ir à igreja, de ir assistir às palestras ou de ir à missa, quem é lá católico ou que tem outra religião, né? Primeiro eu tenho que ajeitar a minha vida profissional, para depois eu ir pensar nisso aí. Por muitas vezes eu pensei isso também. E essa foi a mudança radical que eu tive na minha vida quando eu li lá pela primeira vez o livro dos jovens, ou quando eu tive o acesso a primeira vez a Aceite Noye, né? Eu também pensava nisso. Lembra que eu falei que eu ficava às vezes 12, 13 horas dentro do banco, né, e chegava em casa, eu tinha que dormir 8 horas, 10 horas, 9 horas, porque senão eu não descansava? Isso mudou radicalmente dentro da minha vida, com certeza, né? E a maior mudança que teve foi justamente por eu saber que, como filho de Deus, eu não preciso fazer assim. Pode ser diferente, né? Trabalhar bastante faz parte, sim, a gente adora trabalhar, né? Com certeza. Ainda mais nessa época aí que tivemos de pandemia em casa, aí, com o home office, né? A gente fica praticamente ligado 24 horas em tudo, né? E é muito gostoso. Mas estávamos lá também junto com a família, estávamos lá também junto com os filhos, estávamos lá também junto com o cachorrinho em casa, né? E isso vai fazendo com que a gente saiba discernir uma coisa do outra e participar de tudo aquilo que a gente possa participar. Então, quando a gente tem essa plena convicção, minha vida profissional muda, e aí eu tenho a plena visão do que sou, e aí eu passo a agir como verdadeiro filho de Deus. Não é ser bobo, né? Não é largar para lá tudo e tudo que estiver acontecendo está correto. Não. É a verdadeira sabedoria de que a minha empresa também é uma empresa espiritual, de que a minha vida em casa também é uma vida espiritual, e de que a minha missão é fazer e poder fazer, né, felizes aquelas pessoas que estão ali junto de mim. E lá em casa, minha função é fazer aquelas pessoas felizes. A minha empresa, a função dela é fazer com que aquilo que eu faço dentro dela, ela possa fazer com que a pessoa ou compre aquilo que eu venda, ou entre naquilo que eu faço e que se sinta melhor, que se sinta bem. E aí, com essa nova visão, aí sim, o lado fenomênico e o lado material, ele também vai ser melhor, né? Está dando para entender o que eu estou falando? Sim? Que bom. Ainda aqui, ele fala assim: amar verdadeiramente a si mesmo não é simplesmente obter prazeres através de estímulo dos sentidos físicos, quais sejam o paladar, o tato, a visão, a audição e o olfato. Lamentavelmente, grande parte da humanidade moderna deixa-se degradar, levada pela ideia errônea de que somos todos meros corpos carnais, que se atraem ou se repelem por estímulos sensoriais.
Um dos pontos aparentemente favoráveis aos jovens de hoje é o fato de eles terem conquistado a liberdade de pensamento e a liberdade de ação. Porém, na verdade, eles não têm tanta liberdade de pensamento como se supõe, pois, de modo geral, são fortemente influenciados pela educação de cunho materialista ministrado nas escolas. Eles são, por assim dizer, locomotivas que correm sob o trilho chamado materialismo. Só podem correr na direção que foi determinada e, portanto, não são verdadeiramente livres. Para adquirir a verdadeira liberdade, o homem precisa despertar para a sua natureza espiritual. Enquanto se julgar mera matéria, corpo carnal, não poderá ser pessoa perfeitamente livre, pois a matéria é regida pelas inexoráveis leis da natureza e não tem liberdade para agir. O homem deve, antes de mais nada, despertar para a sua natureza espiritual e recuperar o poder de lutar livremente contra a força inibidora da matéria. Uma das qualidades dos jovens de hoje é a tendência para se libertar do antiquado culto do sucesso e buscar satisfação pessoal na manifestação livre e ativa de sua individualidade. Porém, convém lembrar que, por vezes, a liberdade dá margem a desvio e frequentemente o desvio conduz à degradação. Ninguém deve usar destrutivamente a liberdade proporcionada pela democracia, transformando-a em liberdade para se desviar e degradar. Aqueles que amam verdadeiramente a si próprios devem se esforçar para se autovalorizar ao máximo. Para isso, é preciso primeiramente elevar a si próprios no nível da consciência e depois passar a ver e agir segundo a consciência da sublimidade de seu eu verdadeiro. A transformação radical do ser humano não só é possível a partir da transformação radical da sua... A transformação radical do ser humano só é possível a partir da transformação radical de sua consciência. Né? Então, a nossa verdadeira felicidade, a verdadeira visão do ser humano é essa verdadeira visão do ser espiritual. Aqui ele cita os jovens, né? Que hoje em dia têm muito mais liberdade, transitam por aí, mas ainda estão muito influenciados pelo que é feito aí fora. Se hoje o jovem ele tem a oportunidade de ter, na sua vida, esta educação de que ele é um ser espiritual, a vida dele vai mudar radicalmente dali para frente. E se quanto mais jovem a gente tiver essa visão, mais a nossa vida vai poder ser embasada dentro disso que a gente está falando aqui agora. E aí torna-se mais fácil essa educação. Né? Como disse, eu vim conhecer isso lá com 30 anos, então já tinha muita coisa enraizada dentro da minha mente. Eu não sei o que eu tive lá em outras vidas, né? Mas só esses 30 anos que eu tive, que eu tinha quando ainda não conhecia a Seichunoye, que depois passei a conhecer a Seichunoye, né? A informação ela foi muito drástica, né? Toda a informação que foi chegando, ela era fenomênica praticamente. Né? O embasamento foi dessa forma. Então nós hoje temos que ter uma outra visão. Nós hoje, né, que já estamos aqui conhecendo a Seichunoye, vocês que já estão há algum tempo aí, e nós, e aquelas pessoas que estão chegando agora, ela tem que ter essa visão. Primeiramente, é mudar radicalmente essa visão do que nós estamos fazendo aqui e da missão que nós temos aqui. Aí sim, as coisas vão vir mais satisfatoriamente nas nossas vidas, né? E com mais tranquilidade vão acontecer. Por quê? Porque a minha mente está bem, porque eu estou tranquilo. E através das práticas da Seichunoye, né, a leitura dos livros, da meditação Shinsokan, prática de amor ao próximo, né, são as 3 práticas importantes da Seichunoye que a gente tem que fazer, a minha mente vai estar tranquila para poder assimilar todas as coisas. Ano passado passamos por tantas coisas e quem não estava com a mente tranquila, com certeza caiu aí nas armadilhas fenomênicas aí. Né? Mas aqueles que estavam lá sabedores do que são e que continuaram naturalmente fazendo as orações, as suas práticas, né, com certeza tiveram boas ideias para que pudessem estar implementando na sua vida profissional, né, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Não é assim? Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí que estão escrevendo aí no chat. Sim, foi tudo jóia, consegui modificar, consegui fazer diferente, consegui prestar serviço aos meus clientes de forma diferente, tive boas ideias, porque a mente está aberta, porque a mente está convicta. E aí nós vamos recebendo cada vez mais essas informações, né, de Deus,
unidos à mente de Deus, principalmente através da meditação Shin-Sokan, e isso pode transparecer aqui na nossa vida. Então, qual é a visão de vida que eu tenho? O que é que eu estou fazendo aqui? Né? Estamos aí no início do ano, e muitos fazem aí projetos, então é a hora da gente começar a fazer os nossos projetos nesse início de ano. O que é que eu estou fazendo aqui? O que vai direcionar a minha vida, né, da agora para frente? Se não foi direcionado lá atrás, qual vai ser a minha decisão em direcionar a minha vida da agora para frente? Né? Aí, lá na página 18 desse livro, vamos estudar mais um pouquinho. Desculpe, na página 17. Né? Correta visão de vida. O mundo da imagem verdadeira é um mundo infinitamente majestoso e belo. Né? Se interpretarmos o vazio como nada, então deveremos dizer que a imagem verdadeira não é vazia. O que é vazio é o fenômeno. O mundo da imagem verdadeira é um mundo infinitamente majestoso e belo. O budismo, anterior à Sutra do Lótus, diz que tudo é vazio. Na Sutra, existe um trecho que diz: não há diferença entre a mente, Buda e as criaturas, sendo todos eles vazios. A mente, quando desperta, torna-se Buda, e este, quando cai em ilusão, torna-se criatura. Buda também é vazio e como se nada existisse. Se assim fosse, de nada adiantaria o homem alcançar o despertar e retornar à imagem verdadeira, pois isso seria o mesmo que se tornar vazio, aéreo. Seria preferível suicidar-se de uma vez. Não seria necessário praticar nem o Zen, nem qualquer forma de concentração mental. Não haveria razão de viver. Essa interpretação errônea dos ensinamentos é a causa da decadência. Né? Aí ele diz assim: as palavras não são suficientes para descrever toda a beleza do ser homem filho de Deus. Podemos fazê-lo apenas metaforicamente. Entretanto, o maravilhoso mundo da imagem verdadeira, visto através da lente dos sentidos, apresenta-se como este mundo terreno, onde se emaranham o belo, o feio, o amor, o ódio, etc. Devido ao fato de esta lente estar embaçada por ilusões da mente humana. Neste mundo, há pessoas sadias e bonitas, mas também há pessoas enfermas de aspecto deplorável. Porém, na essência, todas as pessoas são perfeitas, pois o eu verdadeiro de todo ser humano é infinitamente vigoroso e belo. Né? Então, enquanto a minha mente ainda está refletindo que a verdade é o fenômeno que está aí batendo na nossa porta, né? Quanto mais a minha mente estiver presa a ele, mais vai refletir ao meu redor este fenômeno também. Como ele diz aqui, vão ter coisas belas, feias, tristes, alegres, né? Vão refletindo na minha vida estes altos e baixos. E na minha profissão, no meu empreendimento, da mesma forma. Uma hora vai estar bom, outra hora vai estar ruim, uma hora eu ganho dinheiro, outra hora eu perco dinheiro, uma hora tem pessoas, outra hora não tem pessoas, né? Uma hora eu abro o empreendimento, outra hora eu fecho o empreendimento, uma hora eu estou empregado, outra hora eu estou desempregado, porque ainda eu não tenho essa plena convicção e não foi feita essa mudança radical na minha mente, né, do que eu estou fazendo aqui. Se tudo é projeção da minha mente, aquilo que eu tenho aqui enraizado dentro dela é que vai aparecer no mundo que está aqui hoje ao meu redor, né? Nas pessoas que estão hoje ao meu redor, nos fatos que estão acontecendo aqui ao meu redor. Né? Tudo é projeção da minha mente. O que é que realmente eu estou pensando? O que é que realmente eu tenho dentro de mim como convicção? Né? É essa mudança radical que ele está falando aqui, que nós temos que proceder, né, na nossa mente. Né? Qualquer que seja nossa situação no aspecto fenomênico, na verdade vivemos aqui e agora o perfeito mundo da imagem verdadeira. Né? Ele diz assim: na verdade, todos nós somos seres sublimes, repletos de vigor e beleza, e estamos vivendo aqui e agora no maravilhoso mundo da imagem verdadeira. Aqui e agora tem que ser esse mundo da imagem verdadeira. Muitos pensam que o homem passa para esse mundo maravilhoso somente após a morte do corpo carnal, mas estão equivocados. O que você pensa? Você pensa que nós vamos vivenciar esse mundo da imagem verdadeira só depois que passamos dessa para melhor, como dizem por aí? Está enganado, é o que ele está falando aqui. Estão equivocados. Mesmo quando aparentemente estamos sendo assolados por uma calamidade ou estendidos num leito miserável e consumidos pelos sofrimentos da doença, na verdade, vivemos saudáveis, felizes e tranquilos no maravilhoso mundo da imagem verdadeira. Qualquer que seja a nossa situação no aspecto fenomênico, na verdade,
vivemos aqui e agora no perfeito mundo da imagem verdadeira. Porém, o mundo que captamos através de nossos sentidos é um mundo limitado de apenas 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Em outras palavras, nossos sentidos só conseguem captar um mundo tridimensional, não sendo capazes de alcançar um mundo que se expande infinitamente além dessas 3 dimensões. Aqui no mundo fenomênico, a gente só vê esse mundo tridimensional. Mas nós, enquanto filhos de Deus, nós estamos vivendo um mundo infinito. Só que não percebemos isso porque estamos vivendo nesse mundo fenomênico. E o que faz com que eu faça diferente é justamente a consciência de que eu vivo o mundo da imagem verdadeira. Aqui dentro de mim existe o mundo da imagem verdadeira. Só que a minha projeção, ela está sendo pelo mundo fenomênico. Ela está sendo por aquilo que acontece aí fora. E é essa, né, a radicalidade daquilo que eu tenho que transformar. De eu crer não somente aquilo que eu estou vendo, que eu estou sentindo, que eu estou praticando hoje aqui na minha vida. É de eu ver e de eu sentir algo a mais, de eu ter esta fé diferenciada, de poder ter a certeza de que posso muito mais, né? Mesmo assim, se ao menos captássemos o aspecto tridimensional sem distorcer a forma original, não veríamos tantas imperfeições nesse mundo. Porém, lamentavelmente, vemos o aspecto tridimensional através de nossa lente mental, cheias de falhas e irregularidades. E por isso temos a visão distorcida do mundo ao nosso redor. Assim, o que é reto parece torto, a vista perfeita parece imperfeita, e etc. Eliminando-se as falhas, ilusão, da lente mental, as imperfeições aparentes deixam de existir. E é isso que às vezes acontece nas nossas vidas. Mesmo ainda a gente não tendo passado por coisa ruim, não tendo passado por coisas não tão boas, a gente acha que vai passar. Já pensaram sobre isso? Quem tem filho aí? Eu sei que muitos vão escrever aí, eu tenho. Se o filho marca para chegar em casa 8 horas da noite e atrasa, você não consegue falar com ele, eu acho difícil hoje, né? A gente não conseguir falar, né? Telefone celular, WhatsApp, tantas outras coisas, mas mesmo assim, às vezes a gente não consegue falar. O que é que vem primeiramente à mente? Pensem aí. Eu vou falar. Primeira coisa que vem à mente, será que aconteceu algo? Será que ele está bem? Meu Deus, o que será que aconteceu? E começa a rezar. Né? Eu sei disso, também já passei por isso. Não foi fácil tirar isso da nossa cabeça, porque nós fomos treinados a pensar assim. Quando eu digo treinado, é o mundo onde eu vivo, onde eu vivia, era treinado a pensar assim. Eu escutava lá minha avó, meus pais, né, falando uma opção de coisa. Né? Não pode sair na chuva, senão fica gripado. Né? Lembram disso? O que é que a gente não podia comer? Não pode comer manga à noite, manga com leite, porque senão faz isso, aquilo, não era assim? E isso ficou aqui, e de vez em quando vem na nossa mente, é assim ou não é? Então esse treinamento, entre aspas, que nós tivemos, ele está lá muito enraizado dentro da gente. E é por isso que ele diz aqui, que mesmo que a gente tenha uma visão do mundo fenomênico, que poderia ser uma visão boa, a gente tem dentro de nós uma visão que não é boa desse mundo tridimensional, desse mundo dos sentidos. E é por isso que muitas vezes as coisas acontecem realmente na nossa vida. Ela acontece da forma que a gente pensa. E na maioria das vezes a gente pensa negativo. Lembra lá, quando eu disse, lá numa das nossas palestras, que quando eu abri a empresa, a primeira coisa que eu fiz, quando peguei o contrato social, foi vir à minha mente que poderia não dar certo. E se não desse certo, eu tinha um plano já, um plano B, lembra-se disso? Por que aquilo veio à minha mente? Porque eu estava influenciado pelas coisas aí de fora. Estava influenciado pela crise, né, que está sempre sendo enfatizada, né, nos meios nas TVs, nos jornais, na internet. Né? Sempre, se vocês pensarem, essa crise sempre foi falada, sempre foi dita. Né? Só que nós, ao adentrarmos, ao acharmos que isso é verdadeiro, a gente passa a chamar isso para a nossa vida. A gente passa a chamar isso para o meio em que eu vivo. E é isso que ele fala, que se mesmo
Se a gente tendo essa visão do mundo tridimensional, se a gente tivesse a visão correta, qual é a visão correta? É que aqui, no mundo tridimensional, no mundo dos sentidos, eu posso vivenciar o mundo da imagem verdadeira. E de crer que eu posso, sim, ter amor, ter sabedoria, ter provisão infinita, ter alegria, né, ter harmonia, ter tudo como um filho de Deus. Só que a gente não acredita porque está influenciado. E a gente, para mudar essa influência, a gente tem que mudar radicalmente. Passar a fazer coisas diferentes. E, principalmente, não se deixar influenciar pelo que vem de lá para cá. Eu falo isso muito. A gente, às vezes, faz treinamento até para as nossas lideranças. Né? Às vezes, a gente quer fazer com que a gente seja influenciado ou trazer coisas de fora para dentro aqui. E tem que ser o contrário. Nós é que temos que levar daqui para lá a nossa convicção, a nossa fé e aquilo que a gente prega aqui dentro da Seitonoye. Nós é que temos que ser influenciadores lá fora daquilo que nós pregamos aqui dentro. E pior ainda, eu prego, mas se eu não faço, aí meu subconsciente me cobra mais ainda. E aí sim aparecem as coisas aqui que não são tão boas, porque eu sou cobrado por aquilo. Eu estou falando algo, mas eu não estou fazendo. Volto a falar de novo aí, né? Quem tem filhos, né? Já tiveram a oportunidade de, às vezes, querer passar para o filho algo, né? Solicitar dele algo, né? Mas eu ajo, na minha vida, eu estou agindo da forma que eu quero que o meu filho também haja? Senão, não vai adiantar eu falar para ele, haja dessa forma, faça isso ou faça aquilo. Não adianta eu orientar, se eu não estou agindo desta forma, ou melhor ainda do que eu falo para ele, né? Então, pessoal, tudo depende da gente. E, principalmente, tudo depende da forma que eu coloco isso no mundo que eu estou vivendo hoje. A forma que eu ajo. Então, são mudanças que, às vezes, têm que ser radicais. Se aquele que está aí me escutando, né, ainda não acredita, ainda não tem fé, ou está duvidando, a mudança tem que ser radical na sua vida. Radical no sentido de começar a fazer, no sentido de começar a planejar, no sentido de começar, principalmente, a praticar aquilo que a gente prega e aquilo que a gente está estudando. Para que aí tudo possa estar de acordo. Eu falo, eu ajo. Eu penso, falo e ajo. Não é? E aí as coisas também vêm da mesma forma. Né? Aí ele fala assim, contudo, mesmo que a pessoa fique curada da miopia ou de qualquer doença e passe a ter saúde perfeita, não estará manifestada ainda a sua verdadeira imagem, enquanto ela continuar sendo um ser humano do mundo fenomênico, visível aos olhos carnais. Toda pessoa é, por assim dizer, apenas uma imagem tridimensional do homem da imagem verdadeira, o qual é infinitamente belo e majestoso, não havendo palavras para descrevê-lo, por ser apenas uma imagem tridimensional. O homem fenomênico não se apresenta à sublimidade, beleza do homem de infinitas dimensões. Mas quando essa imagem tridimensional é produzida sem distorções, manifesta-se como uma pessoa sadia. Também no tocante à vida familiar, há muitos casos de adeptos que se afirmam que seus respectivos lares se tornaram um lugar tão maravilhoso quanto o paraíso, desde que passaram a praticar o ensinamento da Seitonoye. Pois eu afirmo que, mesmo o mais paradisíaco dos lares, ainda está longe de ser um verdadeiro paraíso. O paraíso do mundo fenomênico não se compara ao verdadeiro paraíso do mundo da imagem verdadeira. Vendo o aspecto fenomênico, não pensemos que isso é tudo. Devemos apreender a imagem verdadeira, a essência divina, harmoniosa e perfeita que existe por trás do aspecto fenomênico, e contemplá-la com um profundo sentimento de reverência. Né? Então, mesmo que ainda a nossa vida você possa falar, ela está boa, mas ela está boa de que sentido? Ela está boa porque estamos numa zona de conforto, que estamos tranquilos? Ou ela está boa porque realmente eu estou praticando tudo isso que eu estou assistindo, tudo isso que eu estou lendo, tudo isso que está sendo pregado para mim nesse momento? Tudo isso que está sendo nos passado nesse momento. A zona de conforto ela pode acabar de uma hora para outra se ela não é verdadeira, se aquilo que está acontecendo não for realmente do fundo da alma, do fundo espiritual que eu tenho aqui dentro de mim. A zona de conforto pode ser de uma hora para outra tirada, como foi tirada a minha, lembra que eu falei?
Eu estava numa zona de conforto legal, né? Mas a partir do momento em que eu achei que eu vivia o fenômeno, que estava vivendo fenomenicamente, né? E que aquele fenômeno poderia influenciar a minha empresa e a minha vida, aí sim a zona de conforto foi tirada, né? Mas quem tirou? O meu subconsciente, porque eu pregava e pensei de outra forma naquele momento, né? E aí, de que forma reverter isso? Voltar a ter esse pensamento normal de filho de Deus e saber que tudo o que acontece aqui depende daquilo que eu faço, daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, né? Isso vai direcionar a minha vida e isso vai direcionar as coisas que eu vou estar atraindo para mim, né? Aí, ele diz assim, provisão ilimitada é o significado da afirmação, as coisas aumentam quanto mais as usamos. Já viram isso? Né? Ele diz assim, a verdade da vida, nos trechos em que é abordada a teoria econômica da Seitonoi, consta a afirmação de que a matéria é provisão ilimitada de Deus. Portanto, ela aumenta quanto mais a usamos. Olha que legal. Talvez algumas pessoas, interpretando erroneamente essa afirmação, pensem, se é assim, posso usar e abusar de tudo. Por exemplo, se cometer um erro ao escrever algo, posso inutilizar a folha e jogá-la no cesto de lixo, mesmo que o papel esteja praticamente em branco. Desse modo, gastarei muitas folhas de papel e isso será bom, pois estarei contribuindo para tornar a economia mais ativa. Isso é um equívoco. É verdade que também os papéis aumentam quanto mais os usamos. Porém, usá-los não significa rasgá-los ou jogá-los no cesto do lixo. Mesmo em uma simples folha de papel, devemos contemplar e reverenciar a vida de Deus, a luz, a sabedoria infinita de Deus e o amor infinito de Deus que atuam sobre ela. Devemos, pois, usar com sentimento de reverência, mesmo uma simples folha de papel, né? Todas as coisas são manifestações da vida de Deus, e é claro que a vida de Deus não é algo que se gasta quando utilizada. Portanto, se temos algo valioso, devemos usá-lo permitindo que a vida de Deus nele manifestada atue plenamente. Assim, esse algo valioso aumenta quanto mais o utilizamos. Isto é, quanto mais utilizamos, mais evidencia o seu valor. Mas é errado inutilizar as coisas e jogá-las fora, contando com a provisão ilimitada de Deus. Como já disse, em todas as coisas está manifestada a vida de Deus. Portanto, quanto mais usamos as coisas segundo suas respectivas finalidades, mais nitidamente se manifesta nelas a vida de Deus. Isto é provisão ilimitada. E é o significado da afirmação, as coisas aumentam quanto mais as usamos. A afirmação, a matéria não existe, não significa que a matéria é o mesmo que nada. Significa que as coisas não são simples matéria, mas sim manifestação da vida de Deus, da força vivificadora de Deus. Significa que por trás do aspecto material existe a imagem verdadeira. A interpretação errônea da afirmação a matéria não existe acarreta graves erros, né? Então, tudo que está ao nosso redor também é manifestação da vida de Deus. Se eu sou Deus, sou filho de Deus e eu faço algo, né? Eu tenho um empreendimento do qual eu faço algo que vai servir as pessoas, esse algo é manifestação da vida de Deus. Apesar de ser uma matéria, né? Ele também é manifestação da vida de Deus. Aqui no fenômeno manifesta-se a vida de Deus, mas tudo manifesta de acordo com o que eu tenho em mente. Qual é a minha vibração? Qual é a essência daquilo que eu estou fazendo? Qual é aquilo que eu estou colocando? O que é aquilo que eu estou colocando em prática e estou vivenciando na minha vida? Né? Eu sou somente uma pessoa que consome, que acha que quando chega uma coisa nova eu jogo a velha fora e vou consumindo, por isso que a natureza está aí, né, abrindo o bico para a gente, né, como a gente diz, a natureza está aí reclamando, que nós só estamos tirando da natureza, né, e não estamos vivificando tudo que a natureza nos dá, não estamos vendo que em tudo tem a vida de Deus, que a natureza é a vida de Deus, e que que Deus, natureza e eu somos uma única coisa, um único ser, e que estamos juntos nisso tudo. Isso também é uma mudança radical naquilo que nós estamos pensando. Sim ou não? Né? Então, gente, temos que vivenciar isso tudo, fazer essa mudança radical nas nossas vidas, viver o aqui e agora. Não adianta eu querer programar o meu futuro se eu não estou vivendo aqui e agora bem. O que vai fazer com que o meu futuro seja da forma que eu quero é eu começar a vivenciar tudo isso aqui e agora.
A Seita Noé fala que só existe o aqui e o agora. O passado passou, o futuro ainda está por vir, mas ele vai vir de acordo com o que eu vivenciar aqui e agora na minha vida. Então não adianta eu achar que eu sou filho de Deus, mas que aqui eu faço coisas de alguém que não tem a convicção de ser filho de Deus, ou que não está praticando o verdadeiro filho de Deus na sua vida. E aí isso não vai ser bom para a minha vida pessoal, para o meu empreendimento e nada. E por isso que eu tenho que mudar isso radicalmente, né? Aí tem aqui, viver é manifestar aqui agora a vibrante e ativa força da vida, foi o que eu disse aqui agora, né? E eu queria somente passar para vocês algo dessa questão aqui nesse livro aqui. A humanidade é isenta de pecado, já viram? Sim? Tem algo aqui que mudou profundamente a minha visão, né, algum tempo atrás, né? Aquela questão de eu ter a certeza de que sou filho de Deus e de que não existe cura de doença, mas sim eu voltar a ter a saúde, né? De eu fazer com que remaneça aqui agora e que aqui agora eu consiga viver a minha saúde. Que eu não sou pobre, mas que eu consiga viver a riqueza de filho de Deus, né? Tem uma parte aqui, na Humanidade Isenta de Pecado, página 103, ele diz assim: quem pensa que a Seita Noé é uma entidade que visa curar doenças físicas está completamente enganado. A cura da doença do corpo é apenas resultado da conscientização da natureza divina do homem. E é isso que eu quero passar para vocês, tudo que nós estamos falando até agora aqui. Tudo que vai acontecer na minha vida daqui para frente é justamente a conscientização que eu tenho ou não de ser filho de Deus. Se eu estou manifestando pobreza, o que é que ainda falta para eu saber que sou filho de Deus para manifestar o verdadeiro filho de Deus que tem provisão infinita? Se estou manifestando doença, o que é que falta eu ter na minha vida e saber e fazer diferente para que eu possa manifestar realmente esse filho de Deus e ter saúde? É a convicção, não tem outra. Aí ele fala assim: todos que não têm consciência da natureza divina de si mesmo são doentes, mesmo que seu corpo não apresente nenhuma enfermidade. Não ter consciência da natureza divina de si mesmo constitui estado de ilusão. Quando o estado de ilusão se manifesta no corpo, ocorre a doença. Quando o estado de ilusão se manifesta no desempenho escolar, ocorre baixo aproveitamento nos estudos. Quando o estado de ilusão se manifesta em outras áreas, tais como situação econômica, circunstâncias de vida, etc., ocorre a pobreza e o infortúnio. Todos os males que surgem nesta vida têm como causa fundamental a não conscientização da natureza divina do ser humano. De nada adianta tentar sanar o mal manifestado no plano fenomênico sem eliminar a causa. Quem busca a cura da doença sem eliminar a causa fundamental, que é a não conscientização da natureza divina de si mesmo, acaba sofrendo outro tipo de mal, a dificuldade financeira decorrente das despesas médicas. Olha aí. Ainda que consiga a cura da doença, isso porque, neste caso, não conscientizando a natureza divina de si mesmo, o estado de ilusão que persiste na mente passa a se refletir no aspecto econômico-financeiro. Portanto, se alguém deseja curar a doença, que é o mal manifestado no plano físico, sem cuidar de eliminar a causa fundamental, que é a não conscientização da natureza divina de si mesmo, convém recorrer aos melhores médicos e gastar muito dinheiro. Assim pode ocorrer a cura, pois o estado de não conscientização da natureza divina de si mesmo deixa de se manifestar no corpo, passando a aparecer no plano econômico. Em outros termos, a doença cede lugar à pobreza. Isso constitui o que no budismo se chama mudança na forma de manifestação do karma. Então, através da nossa mente, através da minha atuação aqui no mundo fenomênico, eu posso resolver muitos problemas. Mas será que eu estou resolvendo os problemas da forma correta? Com a verdadeira sabedoria que sou filho de Deus? É o que ele fala aqui. Eu me curei de uma doença, mas me curei fenomenicamente. Eu não fui na causa real daquela doença. Aí eu só vou transferir um problema de um lado para o outro. Está claro isso que ele colocou aqui? Então, tudo aquilo que a gente tem, todos os problemas que aparecem na nossa vida, ele tem que ser resolvido pelo lado correto, na sua causa correta.
que é a não manifestação ainda do Filho de Deus que está aqui dentro de nós. E se ele não se manifestou ainda, é porque está faltando de nós um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de colocar em prática isso, de começar a colocar em prática e através da prática a gente começar a sentir isso como verdadeiro dentro da gente. E é isso que a gente quer deixar aqui para vocês hoje. Estamos iniciando aí um novo ano, vamos iniciar de forma correta, iniciar sabedores que somos filhos de Deus, iniciar sabedores que não adianta ficar fazendo com que eu mesmo seja iludido com outro tipo de pensamento, ou iludido do porquê está acontecendo as coisas na minha vida, na nossa vida. Então, pessoal, o tempo está se esgotando e a gente está encerrando, né, mas eu quero deixar justamente essa mensagem. Vamos iniciar corretamente o ano. Vamos iniciar orando, fazendo com que essa mudança radical que ele fala aqui no livro A Verdade 28, A Verdade da Vida, volume 28, ela se instaure hoje aqui na nossa vida, tá bom? E para que isso tudo possa se fortalecer, eu vou agora aqui fazer uma oração com vocês e chamo aí a todos para que possam aí, quem puder colocar em posição de oração, se não, mantenha-se numa posição aí confortável, né, que é justamente a oração para agradecer a nova vida. Eu acho que é o período propício para que a gente possa estar aí fazendo essa oração. E ao final dessa oração eu vou me despedir, né, encerrando aqui a minha participação nesse dia. Mas o maior recado é de fazermos essa transformação radical na nossa vida. E a partir dessa transformação a gente volta a ser, né, normalmente, tranquilamente esse Filho de Deus perfeito que todos somos e que todos temos aí a capacidade, né, e temos o direito de sermos felizes em qualquer coisa que nós fizermos na nossa vida. Tá bom? Então vamos lá. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um novo ano, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção. Prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo, todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem, somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Esta é a imagem verdadeira. Se somos prejudicados ou feridos por algo, é porque nos esquecemos do nosso aspecto verdadeiro, imagem verdadeira, no qual nós e todos os seres somos irmãos, isto é, da mesma origem. Os sofrimentos são reflexos da desarmonia entre a nossa mente e todas as coisas do universo. Por isso, Deus nos ensina, reflexiona e reconcilia-te. Deus é o todo de tudo e está presente em todas as partes. Deus é infinito e sagrado, está sempre e eternamente aqui e agora, envolvendo-me por cima e por baixo, pela esquerda e pela direita, pela frente e por trás, no céu e na terra, nos quatro cantos do mundo. Não existe uma parte sequer onde Deus não esteja presente. E eu existo e vivo aqui agora como a suprema manifestação deste Deus onipresente e eterno. Logo, sou uma existência eterna. Pareço limitado, mas sou ilimitado. Pareço isolado, mas sou o todo. Vivo, ao mesmo tempo, o agora e a eternidade. Sou a grande harmonia. Sou o primogênito da criação. Sou o dirigente de todas as coisas do universo. Todos os lugares para onde me dirijo transformam-se em paraíso. A ordem e a disciplina do reino dos céus projetam-se sobre a terra. Desaparecem os conflitos, extinguem-se as trevas, curam-se as doenças e todos se plenificam de alegria e gratidão. Despertei agora para esta verdade, isto é, renasci. Nasci para uma nova vida, é o raiar de um novo dia,
O passado já se foi e todas as pessoas se preenchem de nova alegria e cantam hinos de louvor a Deus. Resplandece a luz da verdade. E doravante não haverá quem seja triste, não haverá quem se lamente. Desaparecerão deste mundo os gemidos e os gritos de dor, e todos se dirigirão para Deus e cantarão a música de agradecimento. Esta música se eleva ao céu e se torna música celestial. Desce à terra e se torna a música da paz. Em verdade, agora que renasci e despertei para a verdade, vejo que o paraíso da realidade eterna existe aqui mesmo. Neste momento, reverencio Deus, agradeço a Deus e lhe consagro o hino de alegria. Respeitosamente, junto as mãos e curvo-me diante do Onipotente. Muito obrigado. Muito obrigado. Respeitosamente, curvo-me aqui, reverenciando a todos. Muito obrigado. Sejam cada vez mais felizes. Muito obrigado. Muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.